Olá a todos. Nesse vídeo nós vamos apresentar e deduzir o Teorema de Euler. Eu sou Ricardo Avelino Gomes, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Bom, considere uma função homogênea de grau P. Mas você pode perguntar, o que é uma função homogênea? Né? O que é grau P? Então vamos inicialmente apresentar o que é uma função homogênea. Uma função homogênea, f de grau P, uma função f é dita homogênea de grau P, se existe um número real, P, tal que, se você pegar a função f e multiplicar cada um dos seus parâmetros, né, por um parâmetro lambda, lambda x1, lambda x2 até um lambda xm, e se ela for igual a lambda p com um determinado grau, né, que será o grau, multiplicando a função original, x1, x2 até xm, né, se você pode encontrar uma relação desse tipo, a sua função f é dita homogênea com um grau p. De novo, você tem uma função de quais variáveis? x1, x2 até a xm, né? m variáveis. E se você então multiplicar cada um desses parâmetros, dessas variáveis por lambda e calcular essa função, se o resultado dela for um lambda p elevado a p vezes essa função original para lambda maior que zero e arbitrário, né? Então ela é uma função homogênea, né? Onde o número real positivo lambda é arbitrário. Bom, nada melhor do que um exemplo para exemplificar. Então considere uma função de duas variáveis, né? No nosso caso, então, seria apenas x1 e x2. E vamos chamar de x e y. Então eu tenho uma função f de x e y, e ela é igual a x vezes y ao quadrado menos 2 vezes y ao cubo. Bom, se você calcular, então, a função de lambda x e lambda y, né? Ou seja, no lugar do x eu coloco um lambda x e no lugar do y eu coloco um lambda y, o resultado será o quê? Bom, no lugar do x, então, lambda x, aqui lambda y, isso ao quadrado, menos 2 vezes lambda y, tudo isso ao cubo, né? Naturalmente, isso me trará um lambda ao cubo, lambda aqui, lambda ao quadrado daqui, lambda ao cubo vezes um xy ao quadrado. E desse lado também, um lambda ao cubo vezes menos 2y ao cubo. Né? Colocando lambda ao cubo em evidência, eu encontro esse resultado. E esse parênteses é a função original f de xy. Então eu acabei de escrever f de lambda x e lambda y como sendo igual a lambda ao cubo vezes a função original fxy. Isso está nesse formato, né? Então, um f de lambda vezes as suas variáveis, cada uma delas, vai ser igual a lambda elevado a um certo número, que é o grau, né, dessa função homogênea, vezes a função f. Então, nós dizemos que f é uma função homogênea de grau 3. E esse grau pode ser qualquer, né? Naturalmente pode ser qualquer grau, inclusive negativo. Bom, então agora sim, sabendo que isso é uma função homogênea, então agora considere f uma função diferenciável, né, e homogênea de grau p. Então, o somatório em k, indo de 1 até m, de xk, ou seja, uma dessas das variáveis, né, cada uma dessas variáveis da função f, multiplicando a derivada de f com relação a xk, né, e isso eu tenho então um somatório desses termos, isso será igual a p vezes a própria função. Né? Ou seja, o grau da homogeneidade dessa função homogênea, né, vezes a própria função.
né? Esse é o teorema de Euler e é o que nós vamos demonstrar, deduzir agora. Então vamos lá. Considere uma função f das variáveis u. Então eu tenho o 1, o 2 até o m, onde u vai ser o lambda x1, o m lambda xm, ou seja, eu tenho que a transformação de u para x é dada por essa forma, né? Então, no lugar de escrever desse jeito, nós construímos, definimos essas variáveis u, para facilitar um passo que será dado adiante, você verá isso daqui a pouco, né? Nós definimos essa variável u para poder escrever isso de uma forma mais concisa, mas nada mais, nada menos é exatamente essa estrutura, né? Então isso é igual a um lambda p vezes a função original em termos de x1, x2 até xm. Muito bem. Diferenciando esta equação em relação a lambda, né, fazendo a derivada dessa equação f, dessa expressão em relação a lambda, mantendo x1, x2 até xm fixos, ou seja, eu estou me referindo a uma derivada parcial com relação a lambda, nós obtemos. Então eu vou derivar essa função com relação a lambda. E essa função é uma função das variáveis u. Então isso fica a derivada de f com relação a uma das componentes u, né, derivada de uk, e a derivada de uk com relação a lambda, né, a regra da cadeia, isso aplicada a cada uma das componentes aqui, para cada uma das variáveis da minha função f. Né, então eu tenho um somatório em k indo de 1 a m. E isso, né, é o resultado da derivada desse termo. E desse outro lado, do lado direito dessa equação, fazendo a derivada parcial desse lado com relação a lambda. Bom, eu obterei que vai ser p vezes o lambda com p elevado a, quer dizer, com lambda elevado a p menos 1, né, vezes a função f, que ela não depende de lambda, então ela é constante desse ponto com relação à derivação em relação a lambda. Então eu derivo apenas o lambda p, que resulta em p vezes lambda elevado a p menos 1. Muito bem. Agora, a derivada de uk com relação a lambda, a derivada de uma das componentes, né, de uma das variáveis u com relação a lambda, é o próprio x. Né? Se é componente k, então é a késima componente, késima variável de x. Por quê? Porque se eu derivo o 1 com relação a lambda, eu vou obter x1. Se eu derivo o k com relação a lambda, eu vou ter xk. Né? Então o resultado esse termo aqui é o próprio xk. E assim eu obtenho que o somatório em k de 1 a m de xk vezes essa derivada ΔF ΔUK é igual a P, aqui eu mantenho esse mesmo lado direito, né, vezes lambda elevado a P menos 1 vezes a função f. Muito bem, agora, fazendo lambda igual a 1, e podemos fazer isso porque lambda é um parâmetro arbitrário, né, fazendo então lambda igual a 1, se eu fizer isso, né, o k passa a ser xk, né? Ou seja, se lambda é igual a 1, esse termo u1 será o x1, o m será o xm, então o k será xk. Né? E desse lado, 1, lambda igual a 1, 1 elevado a qualquer potência, isso é o próprio 1. Ou seja, simplesmente fazendo lambda igual a 1 nessa expressão, eu obtenho essa expressão que é o teorema de Euler. Veja, o somatório de xk multiplicando a derivada de f com relação a xk, esse uk, como já dissemos, ele então se transforma em xk para esse caso de lambda igual a 1, e isso vai ser igual a p, isso aqui é 1, vezes a própria função f. Então aqui eu tenho uma função f que está escrita
em função das variáveis u, e desse lado eu tenho uma função f escrita em termos das variáveis x. Né? E tal, da mesma forma aqui, esse f está escrito em função das variáveis u e esse em função das variáveis x. Mas com essa consideração, aqui eu tenho tanto esse f quanto esse f escritos em função das variáveis x. Né? Esse é, portanto, o teorema de Euler, a dedução do teorema de Euler. Bom, quero apresentar aqui, né, o canal, nosso canal no YouTube, contendo algumas playlists, aqui o curso de mecânica clássica, com uma outra playlist com tópicos resolvendo problemas e outros tópicos menores em mecânica analítica, um curso inicial, né, de física de partículas e outros vídeos. Então, para assistir outros vídeos como esse, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.